R$ 3.000 de renda passiva mensal. Esse é o tema deste vídeo. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever agora, assim você nos ajuda bastante a continuar produzindo vídeos como esse, vídeos gratuitos, que tem como objetivo te ajudar a investir melhor, com tranquilidade, segurança e praticidade. Como está estruturado o vídeo de hoje? Primeiro, falaremos sobre renda passiva e renda ativa. Depois mostrarei como construir um planejamento de aposentadoria, quais são os investimentos que mais se adequam a esse objetivo. Depois vamos imaginar alguns cenários e o que você pode encontrar pela frente. Então assista até o final para não perder nada. E o que é renda passiva? Renda passiva é aquele dinheiro que você obtém sem precisar trabalhar, sem precisar gastar muito tempo para adquirir esse valor. Por exemplo, quando você investe um dinheiro no mercado financeiro e no final do mês você tem um retorno sobre ele, ali é uma renda passiva, porque você não precisou trabalhar, você não gastou energia para conseguir ter esse dinheiro. Renda ativa é exatamente o inverso, você precisa trabalhar, você precisa gastar tempo para obter essa renda. Por isso que as pessoas que só têm renda ativa para custear o seu padrão de vida, elas não são financeiramente independentes, elas não são livres. Por quê? Porque elas não podem decidir simplesmente parar de trabalhar e conseguir manter o seu padrão de vida. Não, elas estão reféns do trabalho. Então, esse é o nosso objetivo aqui, é você se tornar financeiramente independente, poder decidir migrar para uma nova carreira, fazer alguma outra coisa ou simplesmente parar de trabalhar. Esse aqui é o nosso objetivo, o objetivo do vídeo de hoje. Sabendo disso, vamos para o planejamento. Aqui no Excel, o que vamos encontrar? Para iniciar o nosso planejamento, a gente precisa saber a nossa renda atual, certo? Como queremos uma renda de R$ 3.000, uma renda passiva de R$ 3.000, vamos colocar aqui que você tem um salário de R$ 3.500, certo? Se você gasta tudo que você ganha, você tem um custo de vida de R$ 3.500. Mas vamos considerar aqui uma poupança de 10%. Pode ser de 15% também, mas vamos considerar primeiro 10%, certo? E tomando posse disso aqui, você tem um custo de vida de 3.150, né? Que é a sua renda mensal, menos o que você está poupando por mês. Então, é o seu custo de vida, 3.150. Agora, o que a gente precisa para continuar com o nosso planejamento de aposentadoria é a rentabilidade. Hoje, a taxa de juros ela se encontra em 13,75%, a taxa Selic. Mas não podemos considerar essa taxa no longo prazo, porque qual é o histórico dela? O histórico é que ela oscila bastante ao longo do tempo. Tem períodos que ela já chegou a 2%, lá em 2020, por aí ela chegou na faixa de 2% e hoje está 13%, ou seja, é um gap muito grande, é uma diferença muito grande. Então eu peguei aqui o histórico, tanto da inflação quanto da taxa Selic para a gente comparar e ver qual é a taxa de juros real. Qual é a taxa de juros real? A taxa de juros real é a taxa Selic, é a taxa básica de juros, menos a inflação do período. Então, por exemplo, aqui em 2015, quanto foi a taxa de juros real? A taxa Selic estava em 13,27, bem próximo dos patamares de hoje, só que a inflação era de 10,67%, ou seja, você tem uma taxa real de 2,35%. Já no ano seguinte, quando a inflação começou a cair em 2016, a taxa Selic ainda estava alta, a taxa acumulada estava em 14%, com a inflação acumulada em 6,29%. Então a taxa de juros real estava bem alta, em 6,27%. Então qual é a média? A média da taxa de juros de 2015 até hoje, até 2022, é de 8%. Certo? Enquanto a inflação, a média, foi de 4,45%, ou seja, a taxa de juros real foi de 3,46%. Como a gente está considerando aqui um período ainda de acumulação, a gente ainda não chegou na renda passiva de fato, vamos primeiro acumular. E para uma rentabilidade de acumulação, podemos considerar algo superior à taxa Selic, porque a taxa Selic é a taxa básica de juros, é o mais baixo, é a menor rentabilidade que você deve considerar para os seus investimentos. Você pode retirar a qualquer momento e é a taxa básica de juros, então é o mínimo que você deve considerar. Como é o mínimo e a gente está olhando agora para o longo prazo, vamos considerar aqui uma taxa de juros de 10%. Ou seja, a taxa básica é 8%, mas se a gente está investindo por longo prazo, diversificando em fundos imobiliários, ações, ETFs e outras opções de investimento, a gente consegue rentabilidade até mesmo superior a 10%. Mas vamos considerar 10% aqui. E rentabilidade de renda passiva, ou seja, a rentabilidade na fase de desinvestimento. É quando a gente vai começar a utilizar a renda passiva
do nosso patrimônio que foi acumulado ao longo do tempo. Aí essa daqui, de fato, a gente tem que utilizar retirando a inflação, porque a gente quer que essa renda passiva ela não reduza ao longo do tempo. A gente quer que ela aumente ou permaneça no mínimo no mesmo patamar de poder de compra. Ou seja, com R$3.000 hoje, eu tenho que manter o meu poder de compra para daqui a 10 anos, 15 anos, certo? Então a gente tem que utilizar a taxa de juros real. Eu não vou utilizar essa taxa de juros de 3,46, porque como eu falei, é uma taxa de juros considerando a taxa Selic, né? a menor taxa de juros que você tem que considerar para os seus investimentos. Aqui eu posso muito bem considerar uma taxa de juros de 6%. Ah, Lucas, mas por que de 100%? Eu vou mostrar aqui alguns investimentos que têm rentabilidade de renda passiva e de renda real, de taxa real, bem superior a 3,46%. Eu vou mostrar agora. Mas antes, se esse vídeo já te ajudou até o momento, ó, não se esquece, já curta esse vídeo aqui e se inscreve no canal. Nos ajude a continuar produzindo conteúdos como esse. Mas vamos lá para o site do Tesouro Direto. No site do Tesouro Direto, podemos perceber aqui que existem diversas opções de tesouro, de títulos do Tesouro. Títulos prefixados, o Tesouro Selic e o título IPCA. Para esse objetivo, o objetivo de aposentadoria, os mais indicados são o IPCA+, com juros semestrais. A cada 6 meses vai pingar na sua conta um cupom correspondente a 6 meses de investimento, tá? E o que eles estão pagando? Eles estão pagando a inflação, ou seja, o seu patrimônio ele vai ser corrigido pela inflação e da mesma forma a rentabilidade. E aqui temos a rentabilidade de 5,78, 5,79, ou seja, bem superior a 3,46 que a gente achou lá. Porém, Lucas, por que você está considerando 6% se o Tesouro IPCA está pagando no máximo 5,84%? Mas aqui tem uma outra opção de investimento que dá rentabilidades bem superiores a essa, que são os fundos imobiliários. Para isso, a gente pode identificar onde? No site da Funds Explorer. No site da Funds Explorer, você vai em ferramentas e rankings de FIIs. Ao clicar em rankings de FIIs, aqui vai aparecer uma lista com vários fundos imobiliários, falando do setor deles, qual é o preço, a liquidez. Então, o que você pode estar fazendo para analisar esses fundos? Você vai aqui em colunas e seleciona algumas informações que são interessantes você analisar antes de escolher um fundo imobiliário, como o preço dele, a liquidez diária, que é o volume de negociações que ele tem, então quanto mais líquido, mais fácil de você comprar e vender aquele fundo, o dividend yield, que é o quanto ele está pagando de dividendo, de lucro para o preço dele, ou seja, a porcentagem que você está recebendo com relação ao preço que você pagou. Por exemplo, se for de 1% e a cotação dele for de R$10, vamos dizer que é R$100, que fica mais fácil. Você vai estar recebendo R$1 para um valor de R$100. Então, o dividendo é de 1%, certo? Você recebe 1% do que você investiu. Eu vou também querer saber o acumulado dos 12 meses, porque eu não só quero saber quanto ele está pagando agora, eu quero saber quanto ele pagou nos últimos 12 meses. Eu vou levar em consideração também o patrimônio líquido, que eu quero saber se é um fundo grande ou se é um fundo pequeno, o preço, seu valor patrimonial, eu quero saber se o que eu estou pagando está muito acima ou abaixo do que de fato os imóveis daquele fundo valem. Vou querer também saber a vacância física, que é se aqueles imóveis estão desalugados ou não, e a quantidade de ativos, ou seja, se é diversificado, se ele possui muitos imóveis. Então, eu seleciono essas informações, eu venho aqui e copio todas essas informações e jogo no Excel. No Excel, a gente vem aqui em fundos, que eu já fiz essa atividade, né? Então aqui eu já até selecionei um setor, né? Um setor de shoppings, mas aqui tem vários, né? Tem todos lá, de shoppings, residencial, de títulos, de logística, mas vamos aqui para o de shopping mesmo. Então selecionando o de shopping e colocando como de ordem crescente, né? Do maior decrescente, do maior para o menor, o que a gente vai encontrar aqui? A gente encontra os maiores fundos e a gente pode analisar algumas informações muito importantes aqui, como principalmente o dividend yield, que é na casa de 7, 8%, chegando até 9%, ou seja, bem superior aos 3,46% e até superior aos 6% que estabelecemos lá como taxa de juros real, tá? Lucas, mas não tem que tirar a inflação dos fundos? Não, porque estamos falando de imóveis, são shoppings, lajes corporativas, edifícios. O valor desses imóveis, tanto como os aluguéis, eles tendem a ser corrigidos pela inflação ao longo do tempo. Ou seja, esse rendimento que eles distribuem, eles tendem a aumentar no ritmo da inflação. Então, ele já é uma taxa de juros real. Portanto, quando a gente vem para cá, para o nosso planejamento, é muito tranquilo considerarmos uma taxa de renda passiva de 6%, tá? Podemos considerar até mais.
Mas e agora? Quanto é que a gente vai chegar de valor, né? Então vamos aqui, vamos considerar um tempo. Vamos dizer que você tem de 25 a 30 anos e vamos considerar aqui um período de aplicação entre 25 a 30 anos também. Ou seja, você vai se aposentar ali por volta de 55 anos a 60 anos, certo? Se você fosse se aposentar pelo INSS, seria depois de 65, tá? Mas vamos considerar aqui primeiro 360 meses, que é um total de 30 anos, certo? Então, com 30 anos de aplicação, quanto você vai ter? Você vai ter R$ 721 mil e uma renda ao ano de R$ 43 mil, uma renda passiva, que isso corresponde ao mês R$ 3.609. Está até superior ao que a gente estipulou, certo? Mas vamos dizer que você não queira se aposentar só com 30, vai se aposentar antes, né? Vamos dizer 340. E aí chegamos, em 340 você chegou a uma renda passiva de R$ 3.047, certo? Mas agora vamos para os cenários, o que pode acontecer? Vamos dizer que você não quer poupar só 10%, você quer poupar 15% da sua renda. Se você poupar 5% a mais e aí sair de um investimento de 350 para um investimento de 525 mensal, você já chega numa renda passiva de 4.571, tá? Já uma baita renda, já que você tinha um custo mensal, não, uma renda mensal de 3.500. O seu custo de vida foi menor, porém o que você vai receber no final vai ser maior. Ou seja, quanto menor o padrão de vida que você tem hoje, tá? Quanto mais você investir, maior será o seu padrão de vida no futuro. Então, é exatamente proporcional. O quanto você reduz hoje e investe para o quanto você vai ter no final. E aí vamos fazer um outro cenário aqui. Vamos dizer que a sua rentabilidade da sua renda passiva, você investe mais em fundos imobiliários, ou seja, você consegue ter uma rentabilidade superior. Vamos dizer que é 7%. Aqui já sobe para R$ 5.333 de renda passiva mensal. Já é uma baita renda, não é mesmo? E se a gente for considerar na aposentadoria de fato, o que é que pode acontecer? Nos cenários de aposentadoria, se você parar de trabalhar de fato, 100%, Lucas, eu não quero mais trabalhar, beleza. Você não vai ter mais nada de renda ativa e você vai ter uma renda passiva de R$ 5.333. Seu padrão de vida vai ser de R$ 5.333, porque você não vai precisar mais poupar nada. E o seu custo de vida era de R$ 5.975, ou seja, seu padrão de vida vai estar muito superior ao seu custo de vida atual. Mas vamos dizer que você não queira parar de trabalhar completamente, que é o que muita gente também não quer parar de trabalhar. Eu não penso parar de trabalhar e eu quero trabalhar boa parte da minha vida. O que eu posso fazer é reduzir o ritmo do meu trabalho. Então vamos dizer que eu quero reduzir pela metade e eu não vou ganhar mais 3.500. Eu vou ganhar agora 3.000 dividido por 2, 1.750. Então eu não vou ganhar mais 3.500, eu vou ganhar 1.750. Então 1.750 trabalhando 4 horas por dia, por exemplo, com mais a minha renda passiva, eu vou ter um padrão de vida de 7.083. Então perceba, é bem superior ao padrão de vida, ao custo de vida que você estava adotando boa parte da sua vida, apenas seguindo esse planejamento muito simples, muito básico. E aí, uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, para os meus amigos, as pessoas que vêm conversar comigo é: cuidado com as pequenas despesas, um pequeno vazamento afundará um grande navio. Essa frase é a frase de Benjamin Franklin. E o que ela quer dizer? Que não adianta fazer um planejamento como esse se você não se atentar aos pequenos detalhes. Então, aqueles gastos, aqui eu não estou dizendo para você parar de tomar aquele cafezinho ou coisa do tipo, não, mas colocar de fato na ponta do lápis. Quanto é que você está gastando com cada categoria? Se vale a pena reduzir algum gasto para no futuro você aumentar o seu padrão de vida. Caso você tenha dúvida de como realizar um planejamento orçamentário, vou deixar aqui na descrição, no primeiro link, lá para o meu site. Dá uma olhadinha que vai te ajudar bastante. Mas me conta aí, você já tem um planejamento de aposentadoria? Você já tem uma meta? Comenta aqui nos comentários se você já tem um e qual é a sua meta. Eu quero saber, eu gosto muito de interagir e se eu puder e se você permitir, eu vou te ajudar. Basta comentar aqui. Lucas Guimarães do canal Game Invest e vejo você no próximo vídeo.